Salve galera, primeiro episódio do nosso canal e a gente já fez a introdução, né? Se vocês ainda não viram, voltem lá, dá aquele like, se inscreve no nosso canal. Então, o primeiro episódio a gente quer contar como é que a gente se conheceu, né? Então, o início de tudo, né? Como foi pra gente dar o pontapé inicial aí, pra gente se envolver. Bom, de antemão a gente se conheceu no colégio, mas a Rafa era um ano mais velha do que eu, então eu estudava com a minha irmã, né? Eu sempre via ela passando pelo colégio e tudo mais, e aquela negócio de mulher mais velha, pelo menos eu sempre me atraí mais por pessoas mais maduras do que eu. Então eu via a Rafaela ali pelo colégio, achava ela bonita e tudo mais, mas, cara, sabia que não ia rolar nada, até porque mulher de colégio, assim, ela tem bem mais avançada do que um menino de um ano mais novo. Então eu sabia que não ia acontecer nada, mas admirava muito ela pela beleza. Também não conhecia ela como pessoa. Ela sempre foi sorridente, sempre estava abraçando, sempre todo mundo gostava dela. E eu era muito aquela ovelha negra, né? Aquele cara que aprontava, era conhecido por, enfim, fazer coisas erradas. E depois de quantos anos a gente foi? Bastante tempo. Bastante tempo, acho que, cara, mais de 10 anos a gente foi se reencontrar e eu vou deixar ela contar um pouquinho pra vocês. Aí nós fomos nos reencontrar na academia. Na verdade, a gente já se seguia no Instagram, mas era bem aleatório, sabe? Aquelas pessoas que seguem nos trocentos trilhões de pessoas e a outra tá lá no meio. É isso que acontecia entre a gente. Ela só queria me stalkear, entendeu? Enfim, e eu sabia que eu conhecia ele do Gentil, né? Aquele rosto era familiar pra mim lá na academia. Eu comecei a ver ele e a gente se dava oi na academia. E eu sabia que ele, na época, ele tinha namorada e depois eu também tinha namorado. E nós só apenas nos cumprimentávamos, né? Até que eu deixei meu namorado, ele deixou a namorada dele. Que por coincidência foi praticamente no mesmo mês, né? Na mesma época. Exatamente, foi no mesmo mês. Mesmo Só mês, mudou as mesmo datas, ano. a gente descobriu isso depois. E aí você começou a me ver no Instagram? No decorrer desse ano que a gente ficou naquela solidão de pós-término. Enfim, acho que a gente começou a se conversar um pouco mais no Instagram, né? Ela trabalhava no Bosque. Pra quem não sabe, a Rafa ela é veterinária, então nessa época ela não era formada, era estagiava num bosque, que é tipo um bosque que a gente morava ainda em Belém, né? Hoje em dia a gente mora em Curitiba. Não falamos isso, né? Nós somos de Belém, na verdade eu sou de Fortaleza e morei há 20 anos, mais de 20 anos. Desde moleque a gente foi morar lá, né? Mas nossa família é nordestina. Isso, agora nós moramos em Curitiba, nós mudamos pra cá. E aí, tipo, lá nesse bosque, ela mexia com todo tipo de animal, né? No estágio dela, e ela tinha umas minhocas lá, nojentas. E eu comentei alguma coisa... como é o nome? Tenébrios. Eu comentei alguma coisa, ela falou que tinha muita proteína e, pô... Porque a gente seguia na academia, né? Então, eu tirei enfim, essa graça. eu queria puxar um assunto, na verdade, eu não sabia como, e enfim, né? Eu vi uns stories dela sobre isso, comecei por aí. E, pô, pra quem não sabe, eu também sou fisiculturista, então, esse negócio de proteína, comida e tudo mais, né? Fui puxando por esse lado aí. Aí eu não lembro direito o que eu perguntei. E ela falou que tinha uma quantidade muito grande de proteína nessas minhocas, né? Que ela tava lá cuidando, sei lá. Mas enfim, né? E aí começou, e quando a gente já se reencontrou na academia, eu falei, cara, tem que puxar um assunto diferente aí. Só oi, né? Não vai fluir nada. E eu tava treinando com um brother meu na época, e eu vi ela passando, e eu falei, cara, eu vou chegar nessa mina aí, velho. Chega já, tá demais. Só tô conversando com ela no Instagram, vou tentar. E eu chamei ela pra treinar, né? Aí eu falei, pô, Rafa, quando é que a gente vai fazer um treino junto? Eu respondi nunca, né? Só que a intenção não era nem, tipo, dar um foraça nele, sei lá. Não, a minha intenção era que, tipo, nunca, porque ele carregava muita carga. E eu não ia conseguir treinar com ele, foi essa a intenção. Só que na cabeça dele, tipo, foi um... Não, na minha cabeça não, né? Não, realmente. Ela falou nunca, virou as costas e deitou no colchonete lá pra fazer abdominal. Aí eu olhei pro meu amigo riu da minha cara, né? Óbvio, tipo assim, cara, que foraça, saca? Aí eu fiquei na minha, aí eu tava no exercício com uma máquina perto de onde ela tava fazendo abdominal, eu fiquei fazendo lá, né? E só que eu sou bem espontânea, né? E depois veio aquele negócio na cabeça, meu Deus, olha a resposta que eu dei na menina, ele vai pensar que eu sou no máximo mal educada. Aí eu fui lá e falei, tentei me explicar pra ele, né? Que tipo, ei, não foi nunca vou treinar. Não, a gente pode marcar e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei isso que eu falei pra vocês, né, agora. Mas a gente pode marcar sim. Aí no outro dia a gente já tava treinando junto, né? Aí no outro dia a gente já tava treinando junto. Não, no outro dia não. Sim, foi sim, eu lembro perfeitamente. Foi numa sexta. Eu falei numa quinta, na sexta a gente treinou junto. Aí no sábado a gente já treinou na outra academia, das mais fichas da Humaitá. E aí eu falei, velho, nunca fui de perder muito tempo. Aí fui deixar ela no carro, já no sábado, na sexta não rolou nada.
Aí no sábado ela aceitou também treinar, eu falei, cara, tá fluido. E aí eu acho que ela foi me buscar, ou a gente se encontrou na academia, não lembro. E aí depois eu fui deixar ela no carro, depois que a gente treinou, e aí já ficou e tudo mais, e a partir daí começou, né? O nosso relacionamento que foi, tipo, intenso do começo ao fim, porque... Isso, a partir daí a gente nunca mais nunca mais se largou. Quer dizer, teve um momento que a gente se largou ali, mas foi questão de pouquíssimos dias, eu viajei pra competir e tal, mas na volta a gente já se reconciliou e deu tudo certo. E parou o assunto, sabe? Nunca mais. Tipo, a gente conseguia conversar no WhatsApp e no Instagram, tipo, assuntos totalmente diferentes, nada com nada. A gente acordava, até porque assim que a gente se conheceu e começou a ficar, né, como ela gostava de academia, eu fui perguntar se ela fazia dieta e tudo mais. Eu tava no auge ali do esporte, né, tava ganhando tudo. E aí eu falei, cara, se tu quiser eu monto uma dieta aí pra ti, tu faz dieta. Ela falou, eu tento fazer, mas tudo bagunçado. Não, vou montar uma dieta. Eu montei uma dieta pra ela, então ela começou também a fazer um cardio jejum, que é bem comum no meio da gente. E eu já acordava cedo, mas eu tive que começar a acordar mais cedo. Então ela começou a acordar acho que 5 da manhã, saca? E era o horário que eu acordava também. Então a partir dali a gente conversava de 5 da manhã até dormir, velho. Que era cedo, né? Porque você dormia cedo. Dormia cedo porque acordava cedo. Umas 10, 11 horas. E aí, cara, a gente conseguiu se desgrudar, a gente se conheceu no final de de janeiro. Um mês depois a gente estava fazendo nossa primeira viagem, né? A gente foi pro litoral lá do Pará. Depois a gente voltou e continuou. Em abril foi competir, foi quando a gente meio que se afastou ali uns dias e tal. E quando voltou, cara, já voltei decidido que eu tinha que namorar com ela, que tinha que dar um passo a mais, né? Cara, muito engraçado, porque tipo, depois que a gente voltou, já namorando, né, no caso, foi em abril. Aí maio, cara, em junho, julho a gente tava casando. Isso é muito importante. Volta um pouco a fita, que sempre teve uma ideia muito fixa que ele não queria mais morar aqui no Brasil, que ele queria ir pra fora. Sempre foi um sonho meu, sabe? Isso. E o seu irmão já tava nessa Não, aí eu queria ir pra Portugal na época, né? Eu tava com aquela ideia de ir pra Portugal, tinha um casal de amigo que também ia pra Portugal. E nesse meio tempo também meu irmão casou. E ele já começou com o negócio da Austrália, não foi isso? Aí ele já conversou com a mulher dele lá que, vamos sair do Brasil também. E aí começaram a pesquisar país e decidiram que seria pra Austrália, né? Isso. Como a gente já tava ficando, né, em um grude só, que desde quando a gente começou a ficar a gente não parou nunca mais. Ela foi morar comigo. E ele começou a contar, já colocar isso na minha cabeça, porque nunca passou na minha cabeça sair do Brasil, assim, só mesmo Nem sair de Belém, né? Só mesmo pra visitar outros lugares, mas nunca pra morar fora do Brasil. E ele começou a falar comigo sobre isso e tal. Meu irmão tá indo pra Austrália, o que tu acha sobre? Lá. A gente pode casar aí juntos, sabe? Eu já fui botando a ideia. Exatamente, a gente pode casar aí juntos, porque é mais fácil assim, realmente, porque vai como estudante, né? E o cônjuge, pelo menos lá na Austrália, é assim. Você vai com um visto de estudante e seu cônjuge tem direito de trabalhar. Então fica super mais fácil para vocês conseguirem guardar dinheiro, enfim, crescer juntos, né? E ele foi fixando isso na minha cabeça até que a gente resolveu mesmo. Eu já tinha me mudado para casa dele. Então a gente resolveu casar por conta disso, porque a gente queria já aplicar o visto, né? Desses 6 meses, assim, a gente começou a colocar essas ideias em ordem. E foi quando a gente decidiu casar por conta disso, porque a gente já estava unicarne e porque tinha essa ideia da Austrália, já ir embora, porque o irmão dele foi em julho, não foi? Aí meu irmão aplicou o visto, foi aprovado, quando foi em final de julho ele foi embora para a Austrália. Isso. E aí a gente casou no começo de dia 12 de julho e já começamos, a gente falou assim, cara, não dá para ir porque precisa juntar mais dinheiro, né? Então a Rafa só estudava, eu trabalhava e eu fazia minhas consultorias também, né? Sempre fiz consultoria online. Isso, falei, cara, estagiária, só. Vamos juntar mais um pouco de grana. Ela tinha um carro na época também, o pai dela liberou ela vendeu o carro para ficar com a grana. E assim a gente foi juntando, né? E aí no final do ano a gente viu que tinha a grana necessária e vamos aplicar o visto. Só que infelizmente, né, a gente foi o nosso primeiro porrada como casal, nosso visto foi negado, né? Nós contratamos uma pessoa, uma agência, na verdade, mas que o cara não entendia muito bem sobre isso. Barato sai caro, né? Isso, a gente queria uma coisa mais em conta e acabou que o cara aplicou totalmente errado o nosso visto. E a gente não teve nem chance, realmente, depois que a gente foi ler, não tinha nenhuma chance de ser aprovado esse visto. E aí que começa a primeira peça que eu posso dizer do quebra-cabeça que Deus vem montando. Porque na verdade eu acho que ele começou a montar desde quando a gente se conhecia. Mas eu digo isso porque quando foi negado o visto, a gente foi pro plano B, né? O plano B era o quê? A gente queria sair de Belém. Ali já não dava mais, eu estava cercado de pessoas que poderiam ser vistas como amigos, né?
mas até hoje eu cultivo algumas amizades ainda desse meio, mas a maioria não me somava absolutamente nada. Então, era envolvido com vícios, né, que não me somava em nada. Cara, uma zona de conforto absurda e aquilo me incomodava, né, aquilo me incomodava muito. E eu queria dar um passo à frente, esse passo à frente tinha que sair de lá desse meio, né. Uma coisa que vale muito a pena frisar é que eu sempre fui católica, né? Na verdade, meus pais, eles se diziam católicos, mas nunca frequentaram a igreja, os domingos, a missa todo domingo. Enfim, é aquela família que se diz Falso católica. católico. Isso. E eu, sempre fui em busca disso, entendeu? E fui tocada por Deus algumas vezes na adoração, que nós temos uma adoração na Igreja Católica, e a partir desse momento que eu fui tocada a primeira vez, eu passei a ir toda semana, porque na igreja que eu frequentava em Belém, acontecia uma vez na semana a adoração. E eu ia toda semana, então para mim aquilo ali já era o suficiente, já mudou completamente o meu entendimento sobre Deus, porque realmente ali eu consegui sentir a presença do Espírito Santo, então eu queria cada vez mais buscar aquilo para mim. E o Ayrton, na época que eu conheci ele não gostava de igreja, não gostava de missa, não gostava Bíblia. de padre, de Bíblia, não acreditava em nada disso. Então ele sempre foi Acreditava sempre em uma Deus. pessoa muito difícil, né? Porque ele é ariano. Então, a partir do momento que ele diz que ele não gosta de uma coisa, ele tenta criar as coisas na cabeça dele completamente para poder justificar aquilo ali que ele não acredita ou o que ele acredita para ele. Então a gente sempre batia de frente em relação a isso, a gente tinha algumas brigas em relação a isso, porque quando ele falava que não acreditava em Bíblia, não acreditava em Jesus, que ele já chegou a falar, não acreditava em Jesus, não acreditava em Nossa Senhora, aquilo ali batia muito de frente às minhas crenças, né? Então aquilo ali era uma porrada seca, a gente acabava discutindo por conta disso. Mas não era algo que a gente levava à frente, né? Era aquela briguinha ali e acabou. Eu respeitava ele e ele me respeitava, né? E por isso que eu digo que aí começa a quebra-cabeça, principalmente na parte não digo da minha conversão, mas eu acredito que ali foi o pontapé, porque quando a gente foi pro plano B, tinha que sair de Belém, como eu falei, a gente decidiu pesquisar sobre as cidades boas de morar no Brasil, né? E acabamos que a gente tinha uns amigos em Curitiba, eles falaram super bem de Curitiba. Curitiba realmente sempre foi uma boa cidade, foi uma qualidade absurda. Pra mim, a melhor cidade do Brasil, a melhor capital do Brasil pra morar. E, cara, vamos pra Curitiba então. Então a gente decidiu ir pra Curitiba, agilizamos tudo. Tínhamos, né, um dinheiro guardado pra ir pra Austrália, então na nossa cabeça esse dinheiro era muito pra segurar nossa onda chegando em Curitiba, né? Até porque a gente acumulou pensando em dólar, né? Então, pensando em real era uma boa grana. Tá, vamos pra Curitiba. E aí, para relembrar vocês, na verdade, final de 2019 para começo de 2020, começou os primeiros casos de Covid, né, no mundo. Só que, cara, ninguém levava a sério isso, né? Não sabia que ia ser o que foi. Então a gente, cara, partiu para Curitiba. Se a gente soubesse que ia explodir uma semana depois que a gente chegou, a gente jamais teria saído da nossa zona de conforto, né? Mas enfim, como eu falei, ali começava o principal quebra-cabeça que Deus estava montando na nossa vida. A gente chegou em Curitiba, como eu já falei, uma semana depois explodiu a pandemia. A gente chegou no começo de março, lockdown, não tem emprego. Tudo fechado, né? Cagada. Aquilo que vocês já sabem, o número de mortes aumentando, tudo fechou, fronteira fechou, enfim. Fechou tudo, né? A gente passou um ano mais ou menos, né? Aí, cara, o dinheiro que tira e não bota vai acabando. E, como eu falei, chegamos em março. Tivemos uma crise, cara, horrível aqui no nosso relacionamento. Eu comecei, acho que... Mas foi em março mesmo? Foi em março para abril. A gente ficou um mês na casa de um amigo nosso, né? Depois a gente veio para esse lugar onde a gente mora aqui. E em abril, assim, quando a gente realmente se uniu, a gente bateu aquela bad de pandemia, várias incertezas, né? Como, pô, a gente casou muito rápido, né? A gente tinha um objetivo que foi quebrado ali de ir embora. Então tudo aquilo foi bagunçando a minha cabeça. E há uns anos atrás eu tinha sido diagnosticado como ansioso, né? Crise de ansiedade que eu tinha, e isso veio... Eu vim trabalhando desde 2015 e aperfeiçoando formas de driblar isso daí para que não avançasse, né, e não piorasse mais o meu psicológico. E aí, com fica em casa, não sai, não sei o que, cara, que foi mexendo com a minha cabeça. E por eu não ter Deus na minha vida, as piores ideias iam surgindo na minha cabeça. Não, vou terminar com a Rafa, eu não tenho certeza do que eu sinto por ela, as coisas aconteceram muito rápido. E aí fui mudando minhas atitudes com ela até que ela percebeu. Aí fui ficando muito frio. E ela um dia me enquadrou, perguntou, cara, o que tá acontecendo, sabe? E aí tive que abrir o jogo, sempre abri o jogo com ela, não respondi nada.
Toda vez que ela me enquadrava, eu falava e acabou. E aí foi quando eu falei que eu não sabia se eu gostava mesmo que ela gosta de mim, se eu amava que ela, como ela me amava, né? Eu não sentia que eu demonstrava a mesma coisa por ela. E que eu achava melhor, tipo, tava pensando em terminar, sabe? E aí mesmo assim ela não deixou de acreditar e ela jogou um negócio na minha cara e eu não quis acreditar. Ela falou que eu tava deixando o mal entrar no nosso relacionamento. E por não acreditar, eu falei, cara, que mal, velho, tu é certo, convicto. Tá errado isso, saca? Não existe esse negócio. Só que sim existe, né? E aí, depois de um tempo, a gente não lembra exatamente o que pode ter acontecido para eu tentar reatar assim, o que eu sentia por ela. Mas o primeiro passo foi a gente começar a conhecer Curitiba. A gente foi no Parque Barigui. Porque na verdade a gente estava isolado aqui. E mesmo que a gente resolvesse terminar, não ia ser Ia fazer assim, o quê, saca? vai fazer o quê, né? Tem que olhar a cara do outro. Exatamente. Um teria que olhar a cara do outro, pelo menos conversar básico. Então nós estávamos presos em casa, como todos vocês passaram pela mesma coisa. E acabou que a gente resolveu, então vamos tentar sair de alguma forma daqui Tentar para melhorar mostrar isso, né? já a cabeça, né? Porque a gente estava preso em casa, um olhando pra cara do outro e nessa situação horrível de Não ia término de ajeitar nada. relacionamento e que não ia acrescentar em nada. Então, vamos pegar a gente foi de quê mesmo? Nossa, não, foi de Uber, né? Fomos de Uber e fomos pegar, esclarecer a mente lá num parque aqui pertinho, perto, 10 minutos de casa. Lindo. E a partir daí, não foi? E a partir daí a gente começou, tipo, cara, relaxei mais minha cabeça, a gente começou a fazer isso com uma certa Uma vez frequência. na semana a gente ia Começou a lá. correr também, fazer um cardio e tudo mais, tipo, tentar tirar, a gente parou de assistir televisão, que era só tragédia horrível. Enfim, em maio, a gente deu um deslize aí. Aí voltou, né? Você... Não, aí eu fui voltando, meu sentimento pela Rafa, as coisas foram melhorando, eu fui encaixando as coisas melhor na minha cabeça. E aí a gente acabou tendo um deslize que todo casal tem, e ela não tomava mais anticoncepcional, a gente também não usava camisinha, enfim. Mas enfim, um mês depois desse deslize, que foi começo de maio, ela atrasou a menstruação e ela nunca atrasa. Aí senti também uma diferença absurda no meu corpo, que na verdade era os hormônios, né? Minha barriga ficou bem inchadinha já, eu senti como se eu estivesse realmente grávida. E eu resolvi fazer o teste. E aí eu comprei um teste de farmácia e eu estava grávida. Eu tava na cama, né? E ela lá no banheiro, ela falou, amor. Aí eu, tipo, sei lá, eu velho. não falei pra ele que eu tinha comprado o teste nenhum. Aí eu, oi amor. Cheguei lá, ela, tô grávida. Ela me mostrou um negocinho assim. Não, acho que tu me mostrou antes e eu não entendia que 2 risquinhos era gravidez, saca? Aí eu sim, tá azul, tipo assim, saca, o risquinho. Ela, não, eu tô grávida. Aí eu, tu tá grávida? Não, eu tô grávida. Só que, tipo assim, meu maior sonho era ser pai, saca? Então, aquilo não caiu como algo negativo na minha vida. Caiu como, tipo assim, cara, agradece e a partir daqui é uma nova vida, né? Vamos fazer acontecer. Isso mudou muito meu relacionamento. Um modo de eu pensar sobre o que eu tinha em dúvida, né? Acabou com todas as dúvidas. Falei, cara, é agora, vou ter que cumprir meu papel e esquecer essas piras neuróticas, entendeu? De terminar. E, cara, nosso relacionamento pipocou depois daí. Muito mais unido, com muito mais vontade de vencer juntos. E as coisas foram acontecendo também, porque, cara, é uma vida, né? E muita gente hoje em dia não quer ter, né? Porque acha que é muito trabalhoso, gasta muito, né? Hoje em dia, infelizmente, na cabeça das pessoas, filho não é bom, né? Porque se tu bota tanto empecilho, não é bom, né? Então não adianta falar que gasta muito dinheiro, que dá trabalho, mas eu não tenho nada contra. Não, tu tem, entendeu? Claro que tu tem contra. E uma vida nova, é óbvio que ela te traz mais responsabilidade, é óbvio que ela te traz novos desafios, né? E a gente abraçou a causa e estava disposto a viver aquilo mesmo na pandemia, porque imagina, minha mulher grávida pega uma Covid. Tipo, todo mundo ia ficar neurado mesmo que não acontecesse nada. E tinha chance de acontecer, porque tinha casos de mulheres grávidas que estavam abortando, né, irmão? Passando por situações bem difíceis. Tive um sonho. Na verdade, eu não lembro se a gente já tinha voltado não, se a gente tinha tido a ideia de começar a ler a Bíblia, acho que não. Mas eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho que eu tava fugindo, não sei de quem, mas era uma galera atrás de mim, umas montanhas, tudo escuro, era de noite. Essa foi a primeira vez que ele foi realmente Tocado por Deus. E aí, eu correndo desse pessoal, eu entrava numa caverna escura,
E no final da caverna não tinha saída. Eu falei, cara, agora vamos me encontrar. Tipo, já era. Só que tinha uns sacos de arroz, aqueles sacos brancos, né, grandes, de sei lá quantos quilos, tipo um saco de cimento, mas era arroz dentro. E eu falava, cara, ferrou, porque como é que eu vou me esconder debaixo de um saco pesado desse? E aí eu desistia, né? Eu deitava em cima dos sacos e ficava meio que me protegendo assim, como se eles fossem chegar até mim. E aí eu vi que tinha uns ratos, né, ao redor de mim. E eu ficava meio assim, caraca, nojento aqui e tal. Mas ficava lá com medo. E aí eu via, né, eu deitado no chão, uma sombra chegando, pegando esses ratos e jogando com muita força no chão. E os ratos se desfaziam assim, sabe? Cena de filme. Eu, nossa, velho, quem é que tá fazendo uma coisa tão brutal assim, sabe? E eu ficava com medo de olhar, né, de baixo pra cima pra ver quem era essa pessoa. Eu achava até que era uma daquelas pessoas que estavam me perseguindo. E aí quando eu olho, né, crio coragem, olho pra cima, e aí aquela imagem da pessoa que estava fazendo isso se revela. E era Jesus, sabe? Aí eu ficava assim, pai, caraca, Jesus, cara, Jesus. Aí eu acordei. Aí eu fiquei tentando. Sabe quando tu acorda e não quer esquecer de jeito nenhum um sonho? Tu precisa contar pra alguém. Eu acordei a Rafa, velho. Falei, amor, sonhei com Jesus. Aí já chorei. Chorei. Pra quem não sabe, quando você. Geralmente as pessoas que sentem a presença do Espírito Santo, seja na igreja, seja em outra ocasião, ela chora muito. Ela chora que nem um bebê, assim. Mas não é um choro doentio de angústia, não é um choro de felicidade. Tu chora pra tirar, nossa, todas as coisas ruins dentro de ti. É um choro muito gostoso. Um choro de criança, assim, tu soluça de tanto chorar, é um choro descontrolado, sabe? E foi exatamente esse choro que eu tive. E aí eu contei a história pra ela, né? E a partir daí eu falei, cara, eu tenho que perder esse, esse preconceito que eu tenho em relação à Bíblia, porque tem muita coisa lá que eu preciso entender. Por que adianta eu criticar? Ninguém critica um livro se você nunca leu o livro. E foi a partir, respondendo, né, que você falou, que foi a partir daí que a gente começou a ler a Bíblia. Sim, foi a partir daí que a gente começou a ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos, desde o início. Isso, e um detalhe muito importante é que antes de tudo isso, quando aconteceu, né, essas coisas aqui em casa e o nosso desentendimento, eu tinha uma música que tem na minha playlist até hoje, que eu cantava assim, ela com todo, tipo, eu cantava ela mesmo, rezando ela, sabe? Que ela falava que, como é, amor? Que tira tudo, que tira as teias, arranca as teias de aranha, para como se fosse renovar. Para renovar, para tirar E todas um as teias de detalhe aranha, importante. para Jesus entrar, para ele colocar, e ele vai acrescentar as flores para florescer. E um detalhe importante, quando a gente chegou aqui, de fato estava um ambiente pesado, né? E a gente sentia, cara, uma presença muito ruim, sabe? Uma presença muito ruim, muito forte, pesada. E a gente achava que era, sei lá, das outras pessoas que moraram aqui, faziam alguma coisa de errado aqui dentro. Porque era uma coisa muito ruim. O Ayrton entrava no prédio e ele já sentia uma angústia, um arrepio. Nossa, era um negócio horrível. E eu não entendia o porquê. Eu achava que eram os antigos moradores e tudo mais. E não, né? Depois que a gente criou o entendimento sobre o bem e o mal que existe, a gente vê que tudo aquilo que estava na minha cabeça atraía coisas ruins, né? E o mal quer sempre o quê? Atacar a família. Então ele sabia que Deus tinha um plano muito grande na minha vida e da Rafaela, né? Seja como esposo, esposa, pai, mãe, e como pessoas que pudessem acrescentar na vida de outras, como a gente está fazendo aqui. Então, essa música que eu cantava era exatamente o que, quando ele me contou o sonho, né, que ele acordou chorando, desesperado, me veio na cabeça exatamente a música que eu cantava, entendeu? Porque, na verdade, todos os dias a gente colocava a mesma playlist e escutava as mesmas músicas. E essa música eu cantava mesmo com muita força, rezando ela e pensando no Ayrton, entendeu? Para ele limpar ele, para tirar todas as coisas ruins, libertar ele de todas as coisas que ele estava preso, que era vício, enfim. E trazer coisas novas. A coisa nova é o Espírito Santo, é Jesus, é fazer ele acreditar. E quando ele me contou sobre isso, me veio certinho. Toda vez que eu cantava essa música, me vinha esse sonho que ele teve na cabeça. Então, tipo, isso aí já se encaixou e já fez super sentido. As coisas começaram a melhorar a partir daí, né, no meu entendimento.
Só que mesmo depois desse sonho, né, a gente rezando e, cara, Não é fácil com a pandemia, né? né, Porque as coisas, enfim, vocês não passaram pelas acontecia, mesmas né? A gente coisas, não mas não conseguia acontecia. emprego, ela estava grávida. Era angustiante, né? Você não poder sair de casa, Só se que aí eu saísse de casa comecei, de máscara, com medo. só que aí eu comecei a pensar melhor, né? As ideias foram fluindo melhor. E a gente foi jogando currículo de qualquer forma, né? E até porque Curitiba demorou um pouco para estourar os casos, né? Então era sempre assim, um mês tava bom, um mês tava ruim. E nesse meio tempo aí, eu consegui um emprego, né? Eu saía nas ruas vendendo máquina de cartão. E já ajudou bastante, né? Em relação ao financeiro. Não era um salário ruim. Só que eu acabei não me adaptando tanto. E como as coisas estavam bem ruins, né? Sei lá, a gente estava meio sem esperança de ficar em Curitiba porque nada fluía direito. A gente pensou até em voltar, né, para Belém, que era onde a gente morava, tinha nossos pais, tinha contato para emprego, tinha aquele QI, né, de quem indica as coisas, a gente tinha pessoas ao redor que podiam somar na nossa vida. Só que eu falei, cara, pô, parece coisa de covarde, né? Já saí de lá para melhorar e agora eu vou voltar, não faz sentido. E aí Deus soprou no meu ouvido. Tenta um hambúrguer, tenta fazer hambúrguer. Eu fazia hambúrguer, né, de brincadeira, vamos dizer assim, quando reunia a galera. Só que o hambúrguer saía muito bom. E aí essa foi a nossa primeira ideia, né? Vamos abrir uma hamburgueria em casa, a gente trabalha só com delivery, que é o que tá bombando hoje em dia, né? Ninguém abre espaço físico. E vamos ver no que dá, né? Vamos abrir essa hamburgueria. E aí a gente desistiu de voltar para Belém. E o nosso filhão crescendo na barriga dela, e chega um ponto que ela não pode mais viajar de avião. Então realmente tinha que ficar aqui. Só que um detalhe, mesmo depois da gente rezar junto, que é muito importante para o casal rezar junto, ler sobre a Bíblia, ter passado por esse testemunho aí. Um detalhe que eu lembrei agora, no meio dessas coisas que aconteceram, né, dessas dúvidas do Ayrton, que me deixou mal, mas ao mesmo tempo eu não expressava para ele tanto, eu comentei com uma amiga sobre isso e ela simplesmente enviou uma Bíblia. Foi. Enviou uma Bíblia, Uma a gente nem sabia, Bíblia. ela nem sabia que a gente tinha começado. Não, ixi, eu comentei com ela, eu contei pra ela e tal, que a gente tava passando por essa situação difícil, mas eu nunca imaginava que ela ia mandar uma Bíblia pra cá, nunca. E ela enviou uma Bíblia de casal pra cá. E foi através dessa Bíblia que a gente começou as nossas orações, a rezar juntos. Lembrei disso agora. Voltando ao que eu tava falando, é que mesmo depois dessas provações, mesmo depois de Deus ter dado, vamos dizer assim, aparecido para mim, mostrado que ele estava ali para me perdoar, porque a interpretação que eu tive do meu sonho foi que Deus estava ali, independente dos meus erros do passado, independente da sujeira que eu tinha dentro de mim, ele estava ali para me perdoar, para me limpar, né? E mesmo depois disso, eu ainda continuava teimando sobre o que Deus queria tirar da minha vida, que era um vício, né? Então, eu fui viciado em maconha durante 10 anos da minha vida, né? Antes eu tinha um vício de fumar cigarro, eu larguei e troquei para fumar maconha, né? Foi um momento bem difícil, foi um momento que, quando eu já fumava antes dos meus pais se divorciaram, mas depois que meus pais se divorciaram, aquilo ali foi uma válvula de escape para mim, né? É uma droga que te traz prazer momentâneo, é uma droga que faz camuflar os teus sentimentos e tuas dores, né? Ao invés de você resolver o que tem de ser resolvido naquele momento. Então eu camuflei todas as minhas dores durante 10 anos da minha vida, né? E eu sentia no meu coração, depois que eu tive essa primeira presença de Deus na minha vida, eu sentia que eu sempre ouvi uma voz na minha cabeça: larga as drogas, para de fumar isso, né? Pô, já te dei um filho, te dei uma mulher, tipo, e eu não largava, né? Para quem é viciado sabe o quanto isso é difícil. E eu continuei mantendo esse vício, mesmo assim, trabalhando, fazendo o que tinha de ser feito, sem achando que aquilo não ia atrapalhar nada na minha vida. Enfim, abrimos a hamburgueria, foi difícil no começo, né? Abrimos com um amigo, depois de um mês a gente já se separou, porque não deu muito certo, a vida dele era bem corrida como advogado, e aí decidimos fazer tudo sozinho, né? E a gente produzia na casa dele, a gente teve que produzir no nosso apartamento, que é minúsculo, né? E ficava podre de fumaça, de cheiro de bacon, e aí eu tinha que limpar o chão. Terrível, Primeiro que a gente não tinha nem guarda-roupa, então ficava tudo as dentro das nossas malas. malas ficavam todas aqui na sala. Quando tinha produção de hambúrguer, Jogava a gente tudo levava pro tudo pro quarto, e não era pra leve. não ficar podre, né, o cheiro das roupas. E a gente levava tudo pro quarto e ficava empestada a casa cheia de hambúrguer, porque a gente não tinha coifa, a gente só abria a janela assim, e colocava o ventilador pra sair a fumaça. Era uma
empolgada, meu Deus. Tinha que fazer o que era para ser feito, mas Tinha que fazer, porque a gente precisava de dinheiro, né? se, E era a forma fi- que a é, gente ia se sustentar ficar ali, eu botando, grávida. se ficar botando muito A gente empecilho, não faz você não nada. faz nada. Exatamente. E nesse meio tempo, eu era entregador do Uber Eats, né? Eu Isso comprei, também. eu comprei uma mobilete, que eu não tenho. Enfim, Esse detalhe, não comprei tem uma isso. mobilete, a mobilete só me deu trabalho, gastei uma grana, tive que vender depois de um tempo. Eu falei, cara, vou comprar uma moto mesmo, tá? Vou fazer de moto essas entregas. E a gente fez um empréstimo, não foi, amor? Consegui comprar a moto e tal. Empréstimo milagroso que apareceu do nada no Nubank. No meio de uma pandemia oferecendo um empréstimo. Ai, senhor. Salvou a gente. Compramos a moto, então eu peguei essa moto, falei, cara, eu vou entregar o do hambúrguer, daqui que a gente produz, e quando não tiver pedido, eu vou pra rua, vou fazer entrega por Uber Eats, né? E assim foi, velho, a gente conseguiu sobreviver, eu fazia uma grana legal, Uber Eats. e era uma loucura, porque eu tava lá no centro de Curitiba, que são uns 10, 15 minutos daqui, a Rafa me ligava, amor, pedido, eu vinha chutado de lá. Fazia um hambúrguer, entregava pro cliente, voltava pra rua. Amor, outro pedido. Cara, era uma loucura. E a Rafa grávida, então, tipo assim, cara, tinha que deixar a mulher grávida em casa. Ela se arriscava também, porque ela podia escorregar nesse bando de óleo aqui no chão, cair, se machucar. Mas a gente sentia que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, e a gente fez e deu. E a gente amadureceu muito durante essa pandemia. Amadurecemos nosso amor, a nossa fé, a nossa força de vontade para vencer, porque quem leva a sério uma gravidez, o nascimento de um filho, cara, não tem dificuldade na vida, velho. Nada pode te parar, velho. Nada. E assim a gente leva a nossa vida até agora. Nada é capaz de parar nossos sonhos, porque não é só mais pela gente. Não. É pelo nossa serzinho família. que acorda ali todo dia, rindo, bagunçando, demonstrando amor, a gente não quer que ele passe o que a gente passou. Então, pai mesmo, sempre vai querer lutar pelos seus filhos. Então, voltando, né? Não consegui largar o vício, continuei fazendo aquilo. Nosso filho nasceu em janeiro, dia 31 de janeiro. E Não, calma. tem. Volta. Não, calma, Volta a tem. fita. É muita coisa, sabe? Cheiro de hambúrguer. Tá, cheiro de hambúrguer. Aí podre a casa, né? E aí Deus falou assim, cara, mandei Jesus pro sonho dele. Não resolveu. Vou tentar pela minha mãe. Aí lá estava Ayrton de novo, dormindo tranquilamente. E eu sonhei que eu tava num shopping aqui de Curitiba junto com a Rafa, e o shopping já tava pra fechar. E aí eu falava assim, amor, vamos embora que já tá pra fechar o shopping. A gente estava se direcionando pra saída e a gente encontrava duas mulheres no caminho. Elas estavam vestidas como evangélicos, sabe? Aquelas saias compridas, seus ombros estavam cobertos. E aí ela pegava na minha mão, ia me guiando, né, pra saída, até que ela me parava no meio do caminho, pedia pra eu me ajoelhar, pra eu fechar meus olhos. Aí eu prontamente me ajoelhei, fechei meus olhos e ela falou assim, tu tá vendo? Aí eu, não tô vendo nada. Tu continua olhando aí, eu com o olho fechado. E agora, tu tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada. E aí, de repente, nessas perguntas que ela me fazia, se eu tava vendo, uma luz começou a piscar, eu de olho fechado, uma luz começou a piscar muito forte. E aquilo foi se transformando numa estrela e se aproximando próximo, cada vez mais próximo de mim. E aí começou a ouvir um coro, pareciam as harpas assim sendo tocadas, sei, pelos anjos, pelo céu. Era um som tipo que acalma assim tua alma, sabe? E naquele momento vinha no meu coração e eu falava, eu tô vendo. Aí eu ficava desesperado, assim, porque a mulher perguntava se eu tava vendo, eu tava, e aí eu comecei a ver e eu fiquei desesperado. Eu tô vendo, é Nossa Senhora. Eu começava a gritar, é Nossa Senhora. E aí nesse desespero do sonho, aquela emoção no meu coração, eu acordei, velho. E é a mesma coisa, preciso acordar, Rafa, senão eu vou esquecer de contar. Acordei ela chorando, em prantos novamente. Sonhei com Nossa Senhora e eu duvidava, né? Como eu falei pra vocês, eu não acreditava em Nossa Senhora. Pra mim era uma imagem, pra mim era um bando de maluco acreditando em coisas que não faz sentido. Ela é um ser humano que nem a gente, blá blá. Enfim, chorei de novo que nem uma criança. Fui passear com o cachorro logo depois. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer logo depois, vamos para o próximo episódio desse canal. Exatamente. Tamo junto.